talvez seus dias estão mais curtos, sua rotina parece mais cansativa e um pouco mais longa? Será afinal que você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Bom, esse é o nosso assunto do nosso podcast Vértice. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Victor e estou aqui com convidados muito especiais. Começando por ele, Vinícius. Opa, eu sou Vinícius, eu tenho 18 anos, né? Porque às vezes o povo acha que eu tenho 30, 40 É anos. verdade. Eu tenho apenas 18 anos. E eu fico feliz pelo convite, por conversar com todos vocês. E acredito que vai ser uma boa conversa. Com certeza, vai ser uma boa conversa. Já começou sendo uma boa Opa, conversa, né? benção. É isso aí. Também temos ela, Débora. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, eu que agradeço, viu? E ela, por último, mas não menos importante, Natália. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada, João, por ter convidado nós estarmos aqui nesse nosso bate-papo. Vai ser incrível. De verdade, vai ser muito incrível. Bom, a gente falou aqui sobre, que é o tema da nossa conversa, se a gente está de fato vivendo ou sobrevivendo. Nós sabemos que temos a correria do dia a dia, né? Nós como pessoas um pouco mais jovens, né? Nós sabemos que cada um tem que lidar de uma forma certa demanda, né? Com o dia a dia, mas também tem... Todo mundo passa por uma correria do dia a dia, né? E a gente quer saber de vocês, de fato, isso também vou falar, como é que é lidar pela autocobrança do dia a dia. E eu começo por você, Vinícius. Lidar com uma autocobrança, eu acredito assim, é uma coisa boa pra mim, mas acredito que os outros talvez não sejam, por lidar com problemas e tudo mais, e subir na cabeça, né? Às vezes ficar algo cansativo, destruir o corpo. Mas eu penso, poxa, uma autocobrança é evoluir, é ser cada vez melhor, cada dia melhorar, é você se desempenhar, você lutar por aquilo, você conquistar. Então, assim, a autocobrança, pra mim, que eu vou dar o meu ponto de vista, é uma coisa boa até. Eu acredito que é uma coisa boa porque eu luto por isso, eu vou atrás disso, eu sei que eu vou conseguir. Então, eu me autocobro e falo, ó, você tem que levantar, eu tenho que levantar, porque se eu não levantar, eu não vou lutar. Então, assim, eu acredito que seja uma coisa boa pra mim, mas às vezes não seja uma coisa boa pra você. Exato, Entendeu? Você falou sobre a questão da autocobrança no sentido positivo, né? Sim. Talvez nós temos aqui pessoas É. que podem falar, olhar para a Exatamente. autocobrança como um sentido negativo. Vocês sentem um pouco isso, meninas? Sim, é porque a minha autocobrança depende muito. Porque tem autocobrança que é real e aqui a gente espera perfeccionismo. E quando eu exijo muito de mim, no sentido de que eu preciso ser perfeita nas coisas que eu faço, eu não lido muito bem. Agora, quando essa autocobrança tem a ver com a realidade, algo que eu consiga cumprir, aí é mais tranquilo. Já é mais tranquilo, já. Sim. É como o Vinícius falou, eu acho que de fato quando a gente É. lida com a cobrança, no sentido de, opa, peraí, eu preciso sair desse lugar, né? Onde eu estou é muito raso ainda, eu preciso me aprofundar mais, Sim. aí você lida bem com a autocobrança, né? Mas agora, a partir do momento que a gente se sufoca pela autocobrança, né? Você tem que saber se autocobrar, né? Exatamente. Se você sabe a maneira que você se cobra, isso vai ser bem. Você sabe que você tem que aumentar e aumentar. Mas se você não sabe se autocobrar, você se cobra demais e acaba atropelando tudo. E você, Natália, você sabe se autocobrar? Diria que não. Não. Não, porque a maioria dos momentos quando eu me cobro, geralmente eu cobro demais e depois não é tudo que acontece perfeitamente, né? Aí vem as frustrações, né? Exato. Acaba não acontecendo como realmente eu queria que acontecesse, né? E aí vem a parte triste, né? Porque eu teria que saber, de fato, como me autocobrar. Porque senão depois vem a parte que... E eu acho que tudo é um processo, né? Tudo é válido, né? Sim. Eu acredito que para todos nós, também você, telespectador, quando a gente fala de autocobrança, parece ser um assunto muito delicado, né? Cada um tem a sua, né? A gente vive talvez num país que não tenha tanto, mas a gente vai olhar para fora, exemplo do Japão, China, as pessoas se autocobram até demais e a gente vê, por exemplo, o índice, né, de autossuicídio, né? A gente está em Marília aqui e a gente sabe que existem aqui no estado de São Paulo certas cidades que o índice de suicídio é muito grande, né? E a gente vê também que Marília lidera esse ranking, né? Porque as pessoas se cobram demais. E quando a gente não está preparado para receber essa carga, né? A gente acaba cedendo muitas vezes. Então, outra pergunta que eu gostaria de fazer para a gente refletir um pouco mais é... A gente sabe que a gente vive o cotidiano, cada um vive o seu, na sua individualidade, né? Mas você já sentiu que... E aí, fazendo agora para você, como eu fiz de cá para lá, agora eu vou fazer de lá para cá. Natália, você já sentiu que... Como as coisas estivessem andando, você correndo atrás do vento e nada fizesse mais sentido? Já sentiu um pouco disso? Já sim, com certeza. É algo que, assim, tem coisas que você coloca objetivos, metas, né, algo muito alto, e você quer correr atrás daquilo, e tem momentos que você não consegue, né, não consegue alcançar,
Aí você sempre vai estar lá, sempre tentando. No meu caso, chega uma hora que eu falo assim, não, chega, não quero mais. Mas tem pessoas que ainda continuam. Sabem que não vai dar certo, mas sempre tá lá tentando, correndo atrás do Isso vento, é. né? Então, assim, é uma coisa assim, cada um tem o seu momento, né? Que cada um corre no seu atrás do vento, mas cada um sabe a hora de parar e É outros verdade. Sabe onde o sapato aperta de fato, né? É, E você, Vinícius, o sapato aperta eu, demais? então, cara, eu já passei por muitas situações que eu corro atrás do vento, né? É realmente um sentimento que você sente de verdade, que você tá correndo atrás de algo que você não vai É conquistar. verdade. E o que eu digo sobre essa situação é a gente maneirar, a gente priorizar. Será que a gente está realmente correndo daquilo que a gente necessita? Porque se a gente, nossa, eu vou me autocobrar, eu vou correr atrás, mas será que realmente é isso que devemos fazer? Então, assim, a gente tem que ter um planejamento, né? Ter uma prioridade do que a gente está correndo. Exato. E isso eu falo como, sabe, uma coisa que eu passei e, por exemplo, eu quero que você passe. Uhum. Entendeu? Então é algo que a gente sente e quer que o outro não passe. É Então é verdade. muito difícil, às vezes, você correr atrás, você buscar atrás de algo que é realmente só um vento. É aquilo que nem a nossa mãe fala, né? Acredito que todo mundo já ouviu. Aprenda no amor para não aprender na dor, né? Você Exatamente. falou sobre planejamento. Você costuma planejar seu dia a dia, Vinícius? Cara, eu planejo aquilo que eu quero buscar, aquilo que eu quero fazer, as coisas boas que podem me trazer. Procuro priorizar, porque é uma coisa que eu vivi, né? Que eu corri atrás, não servia para nada. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que priorizar aquilo que eu devo correr. Eu tenho que priorizar aquilo que eu tenho que ir atrás. Porque eu sei que se eu for atrás e lutar por isso, vai me trazer benefício. Então, assim, hoje eu consigo, graças a Deus, né, organizar esse estilo, priorizar as coisas, organizar o cotidiano e consigo correr atrás daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. Uhum. E de fato, assim, eu falando agora um pouco mais de mim, né? A gente entende que quando a gente foca no eu, a gente tem que entender duas coisas. As minhas limitações, só que do que eu sou capaz. Porque muitas vezes a gente deixa de acreditar em nós mesmos, né? Claro que cada um aqui tem a capacidade diferente, tem um potencial diferente, mas quando a gente passa a acreditar em nós mesmos, muitas vezes, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Porque você deixa de analisar o contexto como um todo e falar, eu sou autossuficiente. Sim. Né? E isso pode acabar pesando. Por exemplo, essa questão que a gente falou sobre correr atrás do vento. Eu já me vi por muitas vezes, e talvez até recentemente, você nadando, ou Sim. remando, e você não vê resultado nenhum. Às vezes a gente tem aqui, talvez, nosso dia de folga, né? E, nossa, eu vou planejar tudo. E aquilo se torna uma cobrança desnecessária para si, e no final do dia você pensa, caramba, Sim. eu não fiz nada. É como se fosse na academia. Você não pode chegar na academia e puxar o peso de qualquer jeito. Você não pegar assim, vou fazer assim, rapidão. Exato. Se você ficar fazendo isso, você vai ver resultado? Não vai ter resultado. Você não vai ter resultado nenhum. Então, você assim, vai estar fazendo, mas não do jeito Então, correto. por isso que a gente tem que fazer assim, uma execução que tem que ser a certa. Uma certa execução. Que se eu fizer direitinho, eu vou puxar até aqui, que eu tenho que puxar até aqui, aí trabalho o músculo. E é como se fosse a organização. Se eu for até aquele ponto, eu vou conseguir trazer um benefício. Porque eu sei que aquele ponto eu posso chegar. Então, assim, são coisas que a gente tem que organizar. Porque sem organização só fica bagunça. É verdade. Débora, eu vejo você uma pessoa muito organizada. Depende. Depende. 3 Depende. pontinhos. É porque assim, a gente organizar e cumprir tudo que a gente organiza são coisas diferentes. Então eu tento colocar como prioridades. Porque eu sei que o tempo é curto e a gente precisa fazer algumas coisas. Então eu sempre tento colocar as coisas mais importantes no início da lista. Porque é o momento que eu vou mais gastar energia e foco. Mas, mais ou menos. É como se fosse as missões, o Vinícius vai entender um pouco mais, quando a gente vai para os jogos, tem as missões primárias e as missões secundárias, né? Quando a gente entende ali que, de fato, a gente tem que dar importância para as missões primárias, que é aquilo que, às vezes, não vai fazer somente bem para você, mas para os outros, né? Eu acredito que a gente tá nesse contexto, né? Eu preciso focar naquilo que também não só faz bem para mim, mas para os outros, né? E talvez a gente vai deixando aquelas coisas secundárias para depois, né? Mas parece que vocês sentem, por exemplo, isso, Natália, que essas coisas secundárias nunca chegam, que só você prioriza certas coisas, e aquelas coisas que você também tem uma certa prioridade, você acaba deixando para depois? Ah, sim, claro, a gente acha que o tempo, ele é infinito, né? Mas até então a gente não é infinito. É só uma parte do tempo. E aí a gente vai fazendo sempre a prioridade, o tempo é curto, e até então a gente não consegue fazer as outras, né? Por isso que é bom ter um planejamento, né? Sim, e da mesma forma que a gente não faça a mesma coisa todos os dias, a gente sempre tem que estar
mudando a cada dia, né? Porque a gente sempre vai descobrindo algo novo a cada dia. Exato. Todo mundo não nasce sabendo de tudo. Então, a cada dia a gente vai sempre descobrindo algo, né? Então, da mesma forma que a gente coloca a prioridade em primeiro lugar, nós também temos que fazer as outras, né? O que tá em cima a gente faz, mas tem que também ter o tempo de fazer as outras que a gente coloca embaixo, né? Então... Às vezes eu acho que falta de fato o tempo de ficar à toa, né? É. Porque às vezes a gente tem que se permitir de fato. Às vezes eu falo assim, eu olho, nossa, mas às vezes eu só quero ficar sem fazer nada. 2 horinhas, 3 horinhas que seja, ficar no sol ali, talvez na rede e ficar sem fazer nada. Parece que traz um benefício, porque a gente tá cansado de viver cansado, né? Às vezes parece que o sono, você dorme muito e quando você acorda, nossa, eu tô cansado, né? A gente sabe que tem um fator biológico, mas também a mente, ela de fato, ela prega muitas peças conosco, né? E agora, Vinícius, você falou sobre planejamento. Você acha que, de fato, se a gente olhar e, vamos colocar assim, ter uma lista de prioridades, isso nos ajuda a sair um pouco do automático? Cara, eu acredito que sim. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai pra escola, a gente estuda, e aí tem a mente, vou para uma grande empresa, vou trabalhar nessa grande empresa, vou ficar no escritório, e aí, sabe que Deus, vou lá, vou fazer mais. Então a gente vive no automático, que entra na escola para ir em grandes empresas e tudo mais. É um benefício, sim, você vai conseguir seu dinheiro, vai conseguir sustentar, mas tem que pensar assim, pô, se eu pensar só dessa maneira, se eu pensar só dessa corrida, de ir para a escola, estudar, ir para uma grande empresa. Será que eu não tenho que trazer mais benefícios? E se eu estudar mais? E além de outras empresas, e criar a minha própria empresa? Porque é uma coisa que traz benefício. Que eu posso ter a minha própria empresa em vez de trabalhar no escritório todos os dias. É verdade. Porque, por exemplo, eu conheci uma pessoa que às vezes ficou no escritório e ficou lá, sabe? Algo chato, você tem que ficar sentado, né? monótono. E fica algo assim, sabe? Aqui, ó, fica só um caminho. E a pessoa segue esse caminho para sempre. Então, assim, é interessante esse tema se a gente só está vivendo ou sobrevivendo. Porque se a gente está vivendo, é como se, eu tenho que fazer isso para viver, para sustentar minha família, minha casa. Então a gente só vai seguindo. Agora, se a gente vai para o rumo de sobreviver, a gente pensa em outra questão. A gente pensa, eu vou trabalhar aquilo que eu consigo, vou priorizar, ou eu posso chegar ali, eu posso alcançar aquilo, e se a gente alcança aquilo, a gente pode alcançar maior. É verdade. Então, sair de um caminho e criar vários caminhos. Não ficar só com uma opção A. A gente pode ter a opção B, opção C, opção D. Por isso que é bom a gente sair, às vezes, do automático. A gente pensar por nós mesmos. Que isso traz um benefício para nós. E qual que é a melhor forma de sair do automático, na sua visão? Eu acredito assim. A gente tem que estudar mais, dedicar mais. A gente precisa, por exemplo, cuidar da saúde, priorizar. Muitas pessoas hoje sofrem Ansiedade, estresse. sabe, ansiedade, estresse. E não só isso, mas tem muitas pessoas hoje em dia obesas. Muitas pessoas hoje ficam. Por exemplo, eu não sou magro. Eu comi bastante, não vou mentir. Mas assim, isso traz um malefício pra mim. Por quê? Eu não consigo correr muito. Às vezes eu me canso muito. Pode acontecer uma doença que traz por causa disso, da obesidade. Eu sou obeso na minha altura e na minha idade. Então, assim, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu sei disso. Só que se eu não trabalhar, eu não consigo. Graças a Deus, hoje, eu consigo fazer uma caminhada. Eu tô comendo bem. Entendeu? Assim, tô fazendo essa atividade física para melhorar essa questão. Isso tudo em prol de um planejamento, né? Exatamente. Entende, né? Por isso tem que fazer um planejamento e sair do automático. Porque se a gente pensa no automático, eu só tenho isso para fazer, eu vou fazer só isso. Agora, quando você planeja, você prioriza, você pensa, eu posso fazer isso, seguir por esse caminho, mas eu tenho esse caminho também para eu seguir. Sim. Entendeu? Só coisas que trazem benefícios. Só que, assim, muitas pessoas hoje em dia seguem só esse automático. Só segue, vou seguir porque meu pai fez, e aí vou seguindo e tudo mais. É verdade. Porque a gente tem a nossa própria cabeça. Então, é bom organizar, priorizar essas coisas. De fato, de fato. E vocês, meninas? Quando eu falo sobre o automático, vocês viveram... Vou perguntar pra Débora agora. Você viveu mais a sua vida no automático? Você mais sobreviveu ou você mais viveu, de fato, a sua vida? Mais sobrevivi. Porque é muito fácil de viver no automático, porque envolve a questão de você se acostumar ao lugar que você tá e como você está. Sim. Sobreviver é sobre você se incomodar, você olhar e falar, opa, isso aqui não tá legal. É tipo recalcular a rota. Sim. É tipo um GPS. Você tá indo pra um lugar, mas você fala, não é aqui que eu quero. E aí você recalcula a rota e tá tudo bem recalcular a rota. Exato. E você dá meia volta
volta e vai pra outro Sim. campo. Exato. E esse de fato, esse recalcular a rota, eu acho que faz todo sentido quando a gente entende no contexto que a gente está vivendo. A gente está vivendo num mundo muito polarizado, onde tudo fica mais fácil, né? Sim. Onde você tem diversas rotas a serem seguidas, né? Muitas opções, e ainda mais numa cidade, o que a gente vai fazer, se é faculdade, se é trabalho, se já é formar uma família, né? Sim. A gente tem muitas opções, né? Talvez a gente vai ver gerações atrás, nossos avós, nossos pais, tudo era mais difícil, né? E não tinha tantas opções como a gente hoje. Sim. Só que às vezes as pessoas elas julgam demais, né? A correria, nossa, mas você tem isso, você tem aquilo, mas às vezes por ter demais que aí se torna difícil, né? Eu acredito que de fato a gente estar vivendo no automático é uma consequência da nossa geração. Tudo está andando muito rápido, né? Mas eu acho que além do que a sociologia explica, além do que de fato a gente vive na sociedade, a gente também acredita em um Deus, não é verdade? Sim. E para você, Vinícius, qual é o plano de Deus de fato? Viver ou sobreviver? Eu acredito que seja sobreviver. Porque se a gente acredita em Deus, se a gente confia nele, se a gente lê a palavra dele, a gente sabe que ele vai voltar um dia. De fato. Então, não adianta eu só viver, só ir vivendo, sabe? Só seguir esse caminho para sempre. Eu acho que eu tenho que sobreviver. Por que do sobreviver? Porque sobrevivendo, eu sei as coisas que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer aquilo, vai trazer um malefício para mim. Então, eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar por isso, porque é uma sobrevivência. Então, se eu luto por isso, se eu vou atrás desse caminho, eu estou seguindo que, né, talvez o caminho de Deus. Sim. Eu tenho que saber qual é o caminho dele. Só que o caminho dele não vai ser fácil. Muitas vezes é difícil saber o que é o caminho de Deus. Exatamente. Né? A gente vê, né? E o caminho de Deus, ele não vai ser fácil. Você tem que lutar por isso. Porque Deus, ele quer que você tenha a salvação. Ele quer te salvar. Então a gente tem que lutar por esse caminho. Porque assim, se esse caminho fosse fácil, a gente estaria no automático. Exatamente. Porque se fosse algo fácil, né? Deus já tá lá, Deus já te mostrou qual é o caminho dele, caminho fácil, não tem o que fazer. Você vai viver a mesma coisa todos os dias, no automático. Sim. Vai sempre fazendo as coisas só seguindo. Tipo, ele quer isso, vou seguir. Exatamente. Só tá no automático. Exatamente. Vou passar E aí, a semana inteira nesse e você consegue ver, né, Natália, a partir daí, que a gente tem que desassociar Deus do automático. Deus não é automático, né? A gente pode até ver qual que é o plano de Deus, né? Nós somos criaturas e ele é de fato o nosso criador. O plano dele não foi criar robôs. Se fosse assim, então seria a gente seguir no automático, né? Sim. Mas Deus, ele nos dá o quê? O livre-arbítrio, né? E quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente entende que ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ele nos traz paz, ele nos traz segurança, ele nos traz amor, mas ele também é um Deus de justiça, né? Sim. Até quando nós vamos ficar conformados com esse sentido automático que muitas vezes nós estamos impregnando em nós mesmos, né? E a grande questão, Natália, eu acho que você entrou num assunto muito importante e delicado também para a nossa geração, é de fato, às vezes, não só o dia, mas a semana, o mês, o ano. Sim. Se a gente perceber, o ano tá passando assim. A gente já tá no meio do ano, 2026, né? É isso mesmo, entrando no mês 6 agora, né? Então, de fato, que a gente possa desassociar. Deus não quer o automático para nossa vida. Ele não quer apenas sobrevivência, ele quer vivência. E vivência com ele próprio, né? Acredito até uma coisa interessante que eles falam que, de fato, Jesus, né? Deus é a água, né? E a gente entende quando a gente vai vendo ali pelo livro de João, né? O Evangelho de João ali na Bíblia. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando a gente fala sobre a água de fato ela é abundante, né? Então Jesus Cristo ele veio para ser essa água, né? Que de fato nós precisamos, não é verdade? Sim, e esse que é o interessante de Deus. Ele quer nos salvar e quer que a gente lute por isso. Porque é que nem a graça, a salvação ela é de graça. A gente pode apenas aceitar ali e falar, poxa Deus, eu quero realmente ser salvo. Entretanto, os caminhos não vai ser fácil. A gente vai ser testado. Porque não adianta eu falar assim, não, eu estou com Jesus, eu vou ser salvo. E aí, de repente, acontece um acontecimento comigo e eu já aborreço e não quero mais saber de Deus. Eu tenho que ter, sabe, Deus constante. Acreditar nele constantemente. Então, assim, eu acredito que na sobrevivência é isso que acontece. Quando a gente sobrevive, quando a gente, sabe, luta por isso, a gente acredita mais nele. Quando a gente luta, batalha. Então, assim, a gente tem que realmente sobreviver, porque Deus ele vai salvar a gente. Não é só a gente só seguir um caminho. É verdade. A gente tem que sobreviver para que o caminho dele chegue. Exato. Esse que é o importante. Talvez muitas vezes sobreviver para que de fato haja vida, né? Exatamente. Então a gente está num mundo onde que tudo é muito complexo, tudo é muito... Sim. A gente tem medo, a gente tem angústia, a gente desanima, Sim. né? E talvez esse modo de sobrevivência produza para nós a vida de fato, né? Sim. Débora, para você,
É difícil andar com Deus. É. É difícil andar com Deus. Mas é mais difícil andar com Deus ou andar sem Deus? Sem Deus. Por mais que pareça difícil, né? É muito melhor Você andar tem com ele. andar com ele. Você, de fato, eu acredito que você lidar muito bem com as crianças. O que as crianças têm essa observância sobre Deus? É que elas são muito sinceras e muito inocentes. Então é muito parecido com o que a gente falou, só que pra elas é de uma forma mais simples. Então elas acreditam assim, se Deus fala que vai cuidar de mim, ele vai cuidar de mim. E ponto. E ponto final. Não tem por que eu duvidar, ter medo ou algo do tipo. Então, já chegou uma criança pra mim que a gente tava na salinha, ela falou assim, tia, eu tô com medo, vamos orar. Vamos orar porque eu sei que eu orando o Papai do Céu vai me ajudar. Amém. E a gente orou. Pra eles é Exato. muito simples, porque é simples, a gente só se achega a ele. Exato. E às vezes eu acho que nos falta isso, né? Quando a gente entende que, às vezes, pra gente entrar no reino do céu, Jesus fala que a gente tem que ser que nem as crianças, é talvez essa pureza, esse significado de, você ser simples. Deus, Sinceridade. sinceridade de coração, né? E Natália, eu também acredito que você tem um contato ali com certas crianças. Como é que é pra você também? A Débora falou um pouco, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa ingenuidade, mas essa pureza que traz, de fato, muito conforto pra nós. Sim, é porque assim, as crianças elas não veem essa questão do mal, né? Elas não veem essa questão que hoje o mundo tá horrível, né? Tá tendo muitas coisas difíceis, mas elas não veem isso. E o legal é que as crianças ela têm um amor pelas pessoas, né? Elas não conhecem as pessoas, mas você vê que ela tem um amor quando ela vê que você tá lá conversando com ela, sorrindo pra ela. Então da mesma forma que Deus vê, né? Deus vê que ele ora por nós e vê que a gente tá sorrindo por alguém. Ele vê que a gente tem a felicidade no coração. É verdade. E essa felicidade traz ele junto, né? Que ele quer que a gente seja feliz. Mesmo que a gente tenha dificuldades aqui, a felicidade ele quer que a gente tenha. É verdade. Uhum. E ele quer não apenas uma felicidade, né? Mas uma felicidade plena, uma felicidade total. Eu vou fazer um desafio aqui para cada um, mas antes eu vou passar pro Vinícius. Aí eu já quero que vocês vão pensando em um personagem bíblico que talvez sobreviveu, mas de fato depois viveu. Que a gente, quando a gente vai olhar a Bíblia, tem muitas situações, né? Então eu quero que vocês façam esse desafio enquanto o Vinícius já fale um, que eu sei que você bate pronto, meu amigo. Você não tem ideia. Isso, rapaz. Quer que eu comece? Um personagem. Um personagem que talvez estava no modo sobrevivência, mas de fato ele sabia que viver é Deus. Cara, eu acredito que eu posso colocar Moisés. Moisés. Por que Moisés? Ele estava no Egito e ali ele aconteceu um acidente que ele matou. E eu acho que ele ficou no modo sobrevivência. Um alerta, né? Porque ele ficou num alerta, porque ele pensou, puxa, eu vou ser perseguido, então eu tenho que correr daqui. Então atingiu ele, eu tenho que fugir. Ele foi fugindo, foi 40 anos no deserto, não foi 2 anos, foi 40 anos no deserto. Então assim, eu acho que ele sobreviveu. Eu acho que ele estava no ápice de sobrevivência. Ele foi 40 anos no deserto, aí chegou no local, aí conheceu Deus e tudo mais. Então assim, eu acho que o personagem que eu colocaria é Moisés. Top, gostei. Esse eu gostei, esse eu não esperava. E você vê que eu acredito que assim, ao final da vida de Moisés, ele viu que mesmo depois de toda aquela frustração, né, o povo reclamando e murmurando, o povo chato, assim, mas eu acho que com Deus ali, ele olhou para trás e falou, eu farei tudo de novo se fosse possível, né? Sim, é exatamente essa questão, né? Porque as pessoas ali reclamavam. Porque quando ele foi tentar conversar com o faraó, ele conversou, mas o faraó não aceitou isso. E não só assim, mas ele causou como é que eu posso falar? Um castigo neles. Sim. Então, assim, eles ficaram bravos com Moisés. Sim. Porque, exatamente. Porque além de ele tentar libertar, falar com o faraó, seria uma coisa boa. Eu ficaria muito feliz. Pô, alguém tá lutando por mim. Só que a partir do momento que o faraó coloca um castigo sobre o povo que estava sendo escravizado, eles começam a julgar Moisés. Então começa a xingar, começa a murmurar. Então, assim, eu acredito que Moisés ali, naquele momento, ele lutou bastante, porque eu poderia chegar naquele momento e falar que vocês não querem saber nada, então fiquem aí. Exato. Eu acho que teve muita paciência, de fato, né? Eu queria ter a paciência com Moisés. Deu tempo de pensar? Entre dois. Zaqueu. Como Zaqueu. Zaqueu ele era um bonzinho que fazia coisas erradas. Só que em algum momento ele entendeu que não era isso que devia ser feito. Eu acho que durante esse período ele sobrevivia. Ele só de fato vivia quando a gente tem um encontro com Deus. E quando ele teve esse encontro, ele entendeu que tudo que ele estava fazendo era errado. E aí nesse
momento que ele se entregou a Jesus. Sim, de fato, né? A gente vê ali o relato em Lucas 19, né? A gente entende também a importância, né? Porque muitas vezes nós estamos sobrevivendo, nós sabemos que estamos sobrevivendo, mas não fizemos nada não fazemos nada para mudar a nossa roda. Mas Zaqueu ali, nossa, eu estou gostando da criatividade de vocês, né? A lembrança da memória. Mas de fato a gente vê ali que Zaqueu ele recalculou a rota, como você falou, né, Evandro? Então, opa, eu estou ouvindo falar de um mestre que está fazendo milagres, e ele de fato parece ser um bom senhor. Eu vou até ele e eu vou dar tudo para ver ele, né? Ele subiu ali de fato, ele era um homem de baixa estatura, mas ele subiu na árvore, né? E de fato viu ali o mestre, convidou, né, para cear, né? E depois instituiu até 4 vezes mais. Então, além dele recalcular a rota, ele foi muito, de fato, Deus abençoou muito ele, né? Porque ele entendeu de fato o propósito que ele, como um judeu ali da época, né, devia fazer. E você, Natália? Uma história que temos, né, Davi, Davi. que a gente percebe que ele era uma criança, né, um jovenzinho, que nós percebemos que Deus estava com ele, né, que até então ele foi lutar contra Golias, Uhum. um homem muito grande, um gigante, e a gente percebe que, né, uma criança não conseguiria, nunca conseguiria, mas a gente percebe que como a presença de Deus em Davi fez ele conseguir vencer, ele conseguir matar Golias, né, vencer Golias. Então a gente percebe que mesmo a gente sendo uma pessoa pequena, né, de pensamentos pequenos, fechados, Deus estando junto, a gente consegue vencer batalhas. Exato. A gente consegue vencer coisas grandes, né, coisas que nos atormentam. Né? Então, Exato. essa é Um ponto interessante da Bíblia, a gente pode até separar em dois. O povo ali, de fato, estavam todos assustados com os filisteus, né? Então, ver um homem de fato de grande estatura desafiando, né? Ninguém ousou se levantar e falar: ó, existe um Deus de Israel, o Rei dos Reis, né? O Senhor dos Exércitos. Ninguém teve coragem. E daí ele falou: não, de jeito nenhum, quem é esse que está afrontando, meu Deus, né? Então, de fato, todo mundo estava ali sobrevivendo. Falou: eu não quero morrer. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho tudo, eu não quero morrer, eu não quero virar escravo deles, né? Mas Davi, de fato, foi lá e mostrou que é vida de fato. E também a gente tem depois, quando Davi é perseguido, né? Quando ele relata muitos salmos ali, quando ele é perseguido por Saul, a gente entende de fato que talvez Davi estava numa outra sobrevivência, mas ele acreditava na vida que é o Senhor nosso Deus, né? Eu tenho uma história que eu gosto muito, antes de eu criar essa narrativa da gente falar sobre os personagens bíblicos, eu já pensei em José. Porque José, você imagina ali, que ele já era odiado pelos seus irmãos, né? Ou pelo menos os irmãos de fato não gostavam dele, não sei se odiavam. Ele para jogar no poço, ser vendido, de fato, assim. Só que ali houve um plano por trás, né? Deus tinha um plano para ele, por mais que ele passasse anos como escravo de Potifar, e depois ali preso, né? Acusado injustamente, Deus foi lá e restituiu ele como o segundo maior do reino, apenas atrás de Faraó. Então o poder que ele tinha ali, de fato, foi para depois futuramente salvar a família da fome. A gente tem ali depois a visão das... Isso é interessante, que ele não negou nem a família, porque ele poderia ter negado, porque os irmãos jogaram ele no poço, venderam ele como escravo. Então, assim, ele poderia ter negado a questão de ajudar os familiares, né? E não negou. Apenas talvez ter salvo o Benjamim e o próprio pai, né? Sim. Mas os irmãos esquecem, né? Quero que vocês se lasquem, quero que vocês sofram. Porque é muito natural a gente fazer isso, né? Quando a gente de fato não sabe o que é vida, a gente vai lá e vai fazer muito o contrário do que Deus nos pede, né? Que é de fato o perdão, né? Mas que a gente possa de fato mentalizar isso no nosso coração, mentalizar isso na nossa mente, né? Eu acredito que o bate-papo foi muito bom. A gente pode até ter outras ideias além disso, né? Sobre talvez os dias das crianças a gente fazer um especial dia das crianças, né? E tem outras tantas ideias, né? Então que de fato a gente possa entender. E antes de terminar, eu gostaria que vocês resumissem, ou em uma palavra, ou em uma frase, seja lá o que for, o que é viver com Deus. O que é viver com Deus? Eu acredito assim, viver com Deus é você confiar nele e depositar tudo que você tem. Então, assim, mesmo que eu perca a minha casa, mesmo que eu perca o meu carro, eu estou com Deus. Não é fácil. Não é fácil, nunca vai ser. Mas eu vejo um exemplo do meu pai. Por exemplo, a gente estava prestes a fazer uma viagem, né? De carro e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar gasolina. Só que de repente surgiu dinheiro. Porque a gente ia viajar para uma outra cidade para ir para a igreja. A gente faz um projeto lá.
E ali, naquele momento, ele recebeu o dinheiro. E meu pai, poxa, como é que eu recebi esse dinheiro? Sendo que não é nem um dia que eu recebi. E aí é um dia que minha mãe recebeu. E aquilo lá, eu não sei o que era, mas assim, não era pra ela ter recebido. Só que ela recebeu. Então, assim, eu vejo o plano de Deus. Que Deus cuida. Que assim, é você depositar confiança nele. Eu posso não ter dinheiro, posso não ter casa, não posso ter carro, mas eu estou com Deus. Sim. Eu posso resumir então na sua frase que viver é o cuidado de Deus? Sim. Para vocês, que viver significa? Eu diria que viver com Deus, a palavra principal seria confiança. Confiança. Da mesma forma que nós confiamos em alguém para fazer algo, por que nós não podemos confiar em Deus? Sim. Será que só porque Deus não é uma pessoa física a gente não pode confiar É nele? verdade. Então, assim, a palavra principal aqui é confiança. Porque a gente confia nele, né? A gente tem essa confiança. E é o que eu gosto muito de oração. Porque a oração você pode estar de qualquer forma, sentado, deitado, ajoelhado, olho aberto ou fechado. Mas você está lá conversando, se expressando para fora. A oração é a confiança em E a Deus. confiança em Deus. Você está se auto-expressando para fora. Só tá você no quarto. E ele te escuta. Mesmo que ele não te responda na hora, mas ele está escutando. Viu? E não precisa ter mais ninguém lá perto. Só tá você e ele. Sim. A Você se intimidade. expressa, você fala o que realmente você sente. Ele te escuta. Ele te escuta e ele sempre quer o melhor para o seu futuro. Então ele pensa como que ele pode te ajudar nesse seu pedido que você está fazendo, que você está sofrendo, está dizendo para ele. Então eu diria essas duas palavras, confiança e oração. Então eu vou ter licença de falar que, através da sua frase, viver é confiança, viver também é intimidade e a ação disso é oração. Viver com Deus é oração de fato, né? Sim. Muito obrigado, Natália. Para você, Camila. Foi uma junção deles. Eu só consigo lembrar da frase, quem tem um filho tem a vida. Então, eu acho que a gente só consegue viver de verdade quando a gente tem um filho. Que é na questão da gente ter um relacionamento com ele, da gente confiar. Da gente saber que mesmo a gente não é merecedor nem 100%. Mas mesmo assim, ele ama a gente e ele cuida da gente, ele protege a gente, ele presente com a gente. Amém, amém por isso. Eu, de fato, posso resumir agora que, para mim, viver é Cristo. Né? A gente fala que o apóstolo Paulo, a gente vê que o apóstolo Paulo fala sobre que viver é Cristo e morrer é lucro, né? Mas se a gente for ao cerne da palavra viver, eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Esse é o desejo de Deus para você e para todos nós. E quando a gente mentaliza isso no nosso mais íntimo coração, a gente sabe que Deus tem planos para nossas vidas. E eu quero terminar aqui deixando um recado para você, meu querido telespectador. E que Deus tem planos para você, planos maravilhosos, planos de vida, planos de abundância em sua vida também. Deixe de viver um pouco do automático, saia um pouco disso, planeje, recalcule a rota se for necessário, né? E que de fato você tenha Deus em sua vida, que você tenha confiança, que você tenha sentido, que você tenha intimidade com esse Deus. E se você viver, você vai viver para Cristo, porque logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu agradeço a todos vocês. Sintam-se sempre à vontade de voltar a hora que for necessário, viu? Temos assuntos peculiares também, às vezes, né? Mas muito importantes para a gente entender um pouco mais da nossa sociedade e também, principalmente, sobre assuntos que relatam mais a nós, né? Então, esse é o meu agradecimento especial para cada um de nós. Nosso podcast Vértice vai até breve, viu? Muito obrigado a cada um de vocês.